Então, mais uma vez, Elcio Ribeiro entra em ação hoje entrevistando Cristina Mota. Vamos dizer que a maior escultora, podemos dizer assim, a maior escultora de Búzios, sim, mas uma das maiores do Brasil. Estamos muito felizes de estar aqui para fazer essa entrevista com a Cristina. É uma honra muito grande e temos o oferecimento deste programa de hoje do Buzim, que é o que há de mais tradicional na gastronomia buziana. Cristina, obrigado por estar me recebendo aqui na sua casa com tanto carinho, com uma receptividade muito bacana. Estou muito feliz de estar aqui com você. Fala um pouquinho para nós da sua vida, da sua origem, né? Como é que tudo começou. Obrigada a vocês por terem vindo. É melhor você me perguntar, porque eu não sou boa de falar, não. Mas eu sou paulista e em 1970 eu fui para Londres para fazer um curso de inglês de 3 meses e fiquei 21 anos. Me casei lá, apesar do meu marido ser brasileiro também, mas já tinha saído do Brasil em 53 anos antes. E daí viemos de Londres para Búzios, acredite ou não, meio por acaso, era temporário e fomos ficando, aí vendemos nossa casa, compramos aqui, construímos e cá estamos. E o ofício de escultora começou lá em Londres? Não, começou no Brasil, em São Paulo. Antes de ir? Antes de ir, sim, que já tinha frequentado cursos, eu tinha feito aulas com Cassiporé, que é o escultor famoso na época, mas está vivo até hoje e é muito bom escultor. E depois fui para Londres e lá fiz também vários cursos, inclusive o que mais me marcou foram anos na companhia de uma escultora chamada Karen Johnson, que era sueca e que morava em Londres. E acho que com ela, assistindo, né, que eu trabalhava com ela, foi que eu aprendi muita coisa. Mas quando que você descobriu essa vocação, essa aptidão, enfim, essa habilidade para lidar com uma escultura? Olha, a minha mãe sempre foi voltada para a arte, né? Então ela sempre forçou a mão assim um pouco desde pequena, que eu vou para a escola de arte, que fui para a escola de arte. E eu, quando tinha 13 anos, me deu vontade de fazer. Eu tenho um primo, até hoje, querido, que eu olhava para o rosto dele e me dava vontade de fazer a cara dele. E fiz. E lógico, tem até aí, mas você vê que tem coisa dele, mas não tem, né, nenhuma técnica, não tem nada. Mas foi, eu acho que, o primeiro sinal assim de que eu gostava de fazer, né, pessoas, né? Se bem que eu faço abstratos hoje em dia e curto até mais do que pessoas, mas foi o primeiro sinal nessa época. Entendi. Tinha quantos anos, mais ou menos? 13 anos. 13 anos, né? Então, é um conselho, pode ser um conselho aí para as crianças de Búzios, por exemplo, né? Que tem essa aptidão e que, como é que seria um conselho? Você sente, sei lá, sentir vontade. Não sei muito. As crianças hoje em dia têm tantas facilidades, né, com tudo, que eu acho que elas mesmas saberão o que elas querem, né? Porque a gama a variedade de coisas, né, que tem para criança hoje em dia é incrível, né? Eu tenho falado muito, né, na
possibilidade de transformarmos Búzios numa cidade artística, já que nós temos tantos artistas na cidade, e artistas até renomados, né? Por isso que eu toquei nesse assunto de voltar para as crianças, para que elas despertem nela, né? Em função, agora recentemente, sexta-feira, foi inaugurado mais uma galeria. Então, por isso que eu falei isso. E o que você acha desse chamamento para Búzios de um tema artístico, né? Uma vocação, ou talvez uma identidade artística para a cidade? É interessante. Eu não acho muito que as pessoas têm que inventar coisas. Eu acho que as coisas têm que nascer mais meio que naturalmente. Mas é uma ideia, tem vários artistas em Búzios. Outro dia foi a inauguração da galeria da exatamente. Arte Prato. Eu gosto muito deles e eu acho muito boa ideia, mas eu acho que deve ser uma coisa mais natural, né, do que ficar pondo nomes. Detesto dar nomes às coisas e ficar forçando a mão para ser Búzios, o lugar dos artistas, sei lá, tem artistas em outros lugares também tem. Então, né, eu sou meio chata para essas coisas. Tá bom, Cristina, nós vamos dar uma pausazinha para os nossos comerciais e depois a gente volta falando das suas esculturas, do que você tem já produzido em Búzios, tudo que você, né, já desenvolveu, né, artisticamente para a nossa cidade. Chegou a loja que faltava em Búzios. Requinte e sofisticação em piscinas, decorações, vasos e móveis para jardim. Piscinas de vários tamanhos e modelos. Peças em resina poliéster com alto padrão de acabamento. Vasos em fibra de vidro com alta resistência e pintura automotiva. Descontos especiais. Isto tudo você encontra na Búzios Aqua Center. Avenida José Bento Ribeiro Dantas, 85, Marina. Telefone 22 99829 9834. Voltando dos nossos comerciais, continuamos aqui, Elcio Ribeiro entrevistando Cristina Mota. Agora vamos falar um pouco das obras públicas que a Cristina tem feito ao longo da sua história em Búzios. Cristina, qual foi a primeira escultura pública que você fez em Búzios? Foi a Brigitte, muito por acaso, sei lá, porque foi logo depois que Búzios foi emancipado, né? E o Mário Paes era dono do cinema, né? Era secretário de cultura, eu acho. E nós nos conhecíamos pouco, mas ele veio falar comigo dizendo que iam fazer a orla e iam pôr o nome de Bardot. E se eu gostaria de fazer uma Brigitte para lá, se eu faria, isso é fácil. E aí, como é que fica, né? Quanto custa? Quem paga? Quem paga? Aí ele disse, olha, eu faço o festival de cinema todo ano e a Visa que patrocina. E isso acho que era agosto, por aí. E o festival é em novembro. E a semana que vem eles vêm aqui e eu posso levá-los na sua casa e conversarmos sobre isso. E assim aconteceu. Minha época com a Visa foi das mais fáceis e sempre saudosas, porque eles vieram, o Gastão Matos, que era diretor de marketing, não quis saber como é que ia fazer, como é que seria, perguntou o preço, disse que tudo bem e deixou por minha conta e por conta do Mário como é que seria. E só que tivemos que correr, né? Porque o festival era em novembro, então foi corrido. E aí o Mário e eu começamos a procurar como é que seria a Brigitte. E ele viu lá nas fotos dele, não tinha nenhuma foto assim da Brigitte
pessoa, né, e não personagem. Aí ele encontrou uma personagem que ela estava, não tinha nada a ver a cara, o cabelo, enfim, era um salto alto e tudo, mas ela estava sentada numa mala. Aí nós gostamos da mala. Então já pegamos a mala para a ideia. E depois ele entrou em contato com o Albanese, esqueci o primeiro nome dele, que tinha todas as fotos da Brigitte quando veio para cá. Que ele foi o único fotógrafo que veio junto com o casal para cá. E ele simpaticamente emprestou e ofereceu, acabou dando para o Mário uma série de fotos. E aí foi daí que tiramos a Brigitte com a roupa que ela estava nessas fotos, né, com a camiseta listada, o jeans, e andando por aí, o cabelo do jeito que era. Então foi, aí deu certo. Aí peguei várias amigas, uma para o colo da Brigitte, outra, sei lá, a Ana, mulher do Mário, posou, porque a Ana é muito elegante, sentou no banco, na mala. E assim foi, e a Brigitte... Teve várias dublês aí para... Várias. E a Brigitte ficou pronta, e aí o Mirinho, prefeito da época, ia inaugurar a placa porque da Orla, né, Bardot. E daí começamos a pensar onde é que seria instalada a Brigitte, né? Aí conversei com o Otávio Rajagabalha, o que ele achava, porque eu acho que ele tem muito a ver, né? Ele É o dono do estilo Búzios. Exatamente, ele é o pai de Búzios. Aí ele estava pensando ali do lado da placa, que a placa é bem do lado do pier, né? Ali no começo da orla. E o Otávio disse, não, por que não instalamos mais lá para frente? Assim as pessoas dizem, vamos caminhar até a Brigitte. E assim foi, aí escolhemos ali um lugar na orla, e de fato, né? Porque aí... Acabou sendo um símbolo, hoje é um símbolo, né? Todo mundo quer fotografar a Brigitte. Fazem fila, né? Sem saber quem era. Eu já vi gente falando quem é, hein? Quem é, mas não interessa. Se tem uma escultura, as pessoas querem tirar fotografia, muito engraçado. E o custo de uma escultura varia de projeto para projeto? Eu acho que varia. E escultura tamanho natural, escultura, enfim, essas públicas, né? Mas varia de acordo com a época, varia. E aí qual foi a sequência das outras esculturas? E aí tem o Pescador, tem várias outras. Como é que foi essa sequência? Aí quando estávamos instalando a Brigitte, o Mirinho me disse que queria fazer, que ia começar a fazer a segunda parte da orla e que queria fazer uma homenagem aos pescadores. E aí começou a segunda parte da orla e ele quieto. Aí eu tô vendo que a orla tá andando e ele quieto. Aí eu fui falar com ele e ele queria, mas aí a prefeitura não tinha dinheiro, sei lá. Então a Visa, eu mostrei o projeto para a Visa e a Visa, eu já tinha um projeto parecido, porque eu já tinha feito com o Otávio uma bolação aí de ter um pier em algum lugar onde os pescadores, as esculturas estivessem segurando os cabos do pier. Então, mais ou menos já tinha um projeto, depois tivemos que mudar a posição. E a Visa já tinha fechado o orçamento daquele ano, mas adoraram o projeto. Aí eles teriam só para metade, daí não, enfim, estava uma coisa meio difícil e eu chateadíssima, porque vou perder uma oportunidade, né, dessa. Mas a Visa gostou muito. Um dia eu estava na cidade, lá no Rio, me telefona a secretária do Gastão e disse que ele quer falar comigo. Disse, olha, Cristina, nós gostamos, o Ricardo também, que era o presidente da Visa, Gribel, e nós vamos dar um jeito
para você fazer isso, só que tem um problema, podemos pagar adiantado por conta do orçamento. Imagina, né? Uma coisa que só Como não? com pessoas especiais como eram eles. E assim fizemos, os pescadores. E foi complicado, porque primeiro muita responsabilidade, né? Eu nunca tinha feito obra grande assim. Aliás, a Brigitte foi a minha primeira obra pública. Não, antes eu fiz um homem que foi vendido numa galeria na Holanda quando eu morava em Londres. E era um abraço. Foi vendido na primeira noite da exposição. Foi para o jardim do dono de um dos bancos holandeses. Mas pública foi a primeira. E a Brigitte. Depois os pescadores, daí era, né, como é que vamos fazer? Aí bolei fui conversar com os pescadores lá em João Fernandes, porque aí soube da história da rede que tinha, não sabia nada de pescador, né, de pesca de arrastão, né, da rede que um lado tem que ter as boias, do outro lado os pesos, né, para daí o peixe. E aí resolvi que deveria então ser um de um lado e outros dois do outro para puxar a rede, mas aí tinha que marcar onde e o que tamanho fazer, porque eles teriam que estar dentro d'água, e se você olha da calçada, eles longe, não pode fazer tamanho natural, porque eles ficariam muito pequenos. Então, como fazer aí, chamei o Eduardo Chamel, topógrafo, que era nosso amigo. Eduardo tem 2 metros, 1,98 m, sei lá. E aluguei um andaime e pusemos mais ou menos onde eu achei que deveria ser. E o Eduardo subiu no andaime para a gente ver a que distância deveria ser e a que altura também, por conta da maré, porque daí me informei e a maré mais alta era 1,20 m. Eu não queria que todo dia a água subisse até a cintura deles. Então tinha que ver que altura que tinha que ser, enfim, fizemos todo um estudo e aí subimos aquela parte ali onde eles estão, 60 centímetros, com pedra, e para que a maré chegue nos joelhos deles. E assim foi feito. Depois tinha que marcar, então pus um vergalhão em cada lugar, mas uma coisa assim, não, eu fico bobo hoje em dia quando eu penso na responsabilidade. E por outro lado, que sorte que eu tive, né, de ter dado certo, sem muito, porque não dava para pô-los lá antes de fazer, enfim, enfim, foi tudo meio no chute, mas acho que chutamos em gol. Golaço, né? De placa. Hoje os pescadores também fazem parte do cenário turístico de Búzios. Acho que é uma parte importante, né, do cenário. Um dia eu soube, há uns anos atrás, acho que uns 3 anos, recebi um e-mail da filha do Paul, do Néstor Paul, com quem eu faço também, quando eu faço alguma coisa em aço inox, são eles, Paul e Leon, que fazem para mim. Mas ela mora em... Onde é que ela mora? Ela mora lá, me esqueci agora o nome do lugar que ela mora. Mas a sogra dela mora em Nova York, e a sogra viu num site que os pescadores, como num site internacional, sendo chamado de 26 Most Beautiful and Original Sculptures of the World,
as 26 mais bonitas e originais esculturas do mundo, mas lógico que no quesito tem muita escultura bonita no mundo, né? Então tem que ter um quesito aí, porque senão não acreditaria. Porque aí, no quesito, a escultura tendo a ver com a história da cidade, né? No caso... A originalidade. E então foi muito gratificante, né? Foi muito bom saber disso. E engraçado que daí ela mandou para a Nora e a Nora me mandou. E a Bárbara. E foi uma surpresa gostosa, porque é um site internacional, enfim, mais cedo ou mais tarde, quem sabe chegaria, né? Mas senão não saberia. Legal. A gente vai dar uma pausa para os nossos comerciais e logo em seguida a gente caminha ali para o ateliê, onde vamos falar do processo de criação. Búzios Cimento. Cimento, argamassa, cal, reboco, orçamento sem compromisso. Tudo para a sua construção. Da fundação às chaves, elétrica, hidráulica, alvenaria, pintura e cobertura. Tradição e qualidade você encontra na Búzios Cimento. Avenida Justiniano de Souza, 65. Telefone 2629-7779. Repetindo, 2629-7779. Então, voltamos aqui com a nossa entrevista com Cristina Mota, que é o renome da escultura brasileira. E aqui estamos no ateliê, onde vamos falar do processo produtivo. Temos aqui algumas cabeças, né, que são moldes de esculturas, são originais, olha aí, de esculturas que foram construídas. Fala um pouquinho. Essas cabeças eu guardo porque geralmente são, na hora de tirar o molde, são feitas com silicone, então elas não se desfazem com facilidade, eu fico com pena de jogar fora, então eu guardo. E vou deixando, tem o Chico Mendes ali, o terceiro, a primeira ali é a Flávia Alessandra, está um pouco menor, porque o barro encolhe, né, quando seca. Aquele segundo ali é a cabeça do Casimiro de Abreu, que eu fiz, que tem em Barra de São João, uma escultura simpática, até que eu fiz com um menino, ele sentado num banco embaixo daquela árvore bonita que tem ali, né? Ao lado da casa que dizem que foi onde ele nasceu. Ele está sentado... Hoje é um museu. Com um livro, assim, apoiado no banco. E atrás eu fiz a memória dele, que é um menininho com 8 anos, por conta daquele poema dele, e empurrando um aro, aquele aro que criança empurrava. Sim, sim. Eu gosto muito daquela escultura. E aquela é a cara dele ali. Ali em cima é a minha avó querida. Ali são as duas primeiras esculturas de cabeça que eu fiz na minha vida em terracota. Aqueles dois meninos ali eram irmãos. Quando eu trabalhava justamente, comecei a trabalhar com essa escultura que eu disse, lá em Londres. E daí vai... Temos aqui o Tim Maia. Temos aqui o Tim Maia. Foi divertido fazê-lo. Grande, né? Nunca tinha feito ninguém assim tão grande, faz uns 2, 3 anos. Esse daqui é a cabeça de um que eu chamo Homem da Chuva, que hoje em dia está em São Paulo, no Parque do Povo, e que foi doação justamente do Real para Banco Real à época, através desse Sebastião Cunha, para o Parque do Povo, que estava em construção, que é um parque muito bonito lá em São Paulo. E foi com ele que o Paul McCartney, agora, a semana passada, tirou uma foto. Ele estava, acho que, andando de bicicleta lá, e daí parou e tirou a foto com o meu homem aí da... Pronto, agora de uma vez por todas você consagrou-se para o mundo. Deve ter aparecido por aí, mas ninguém dá crédito, né? Ninguém tem noção de quem seja, a não ser quem já sabe, em São Paulo. E
Mas agora nós sabemos, da TV Búzios a gente sabe, né? Estamos falando, olha aí, fotografia com Paul McCartney. A cabeça também da primeira escultura grande daquele abraço que eu disse para você que eu vendi lá em Londres, na Holanda. É aquela cabeça. Esse aqui é ai, do Acre, naquela história do Chico Mendes do Amazon, foi uma minissérie e esqueci dos nomes, meu Deus do céu. Mas enfim, teve um que morreu em cima do cavalo, então é ele ali. Já falei, tinha recebido um tiro. Esse daqui é o Fellini, que está em casa de amigos aqui em Búzios. Cristina, uma coisa que eu tenho curiosidade de saber é quando você entra no ateliê, você percebe uma mudança, um sentimento diferente dentro do processo criativo? Como é que você se sente? Eu percebo tudo que eu ainda tenho que fazer, ou se quando eu estou fazendo alguma coisa, e às vezes sempre meio que uma angústia assim de como é que vai ser, como é que eu vou querer fazer, a começar da armação, né, que tem que fazer um esqueleto para a escultura ficar em pé. E então eu detesto armação, porque daí eu quero mudar e complica. Assim, pergunte à minha assistente, a Gláucia, como ela sofre, coitada. Mas é trabalho, né? Então o trabalho sempre é meio angustiante, né? Tem um lado meio assim de ansiedade, mas também de prazer de estar fazendo e de não dar certo, e de repente dar certo. Quando é uma cabeça, né? Até conseguir pegar a expressão da pessoa. O último grande que eu fiz, tamanho natural, foi o Tom Hanks, para uma empresa lá em São Paulo, em Alphaville, que eles gravavam videocassetes. E foi a cassete que o vídeo que eles mais venderam foi como chama, do Tom Hanks, Contador de histórias. Não, esse filme dele, meu Deus do céu. Que ele corre. Forrest Gump, lógico. Contador de histórias. Nossa, minha cabeça. E me deu muito trabalho. Ele está sentado no banco, como começa o filme, né, com a caixa de chocolate no colo ali, nas pernas. E ficou muito bom, mas me deu muito trabalho. A cabeça dele, porque para dar aquela sensação assim daqueles probleminha que ele tinha, né? Que ele não era uma pessoa, não era débil mental, mas ele tinha uma coisa, enfim. Um certo distúrbio. Exatamente. Mas saiu. Eles ficaram muito contentes, mas eu sofri. Até tive pneumonia no meio do caminho, de aflição, mas deu certo. Agora nós temos aqui a cabeça da sua mãe, você disse? A sua mentora. Baby Mota, minha mentora querida, que ficava querendo que eu fizesse coisas. Mas, certo, é por conta dela que eu acabei fazendo mesmo, né? E daí eu fiz essa escultura aí da cabeça dela há anos atrás. E infelizmente ela já não está conosco desde 2008. Mas era muito entusiasta, né? Mãe Coruja, já viu. Agora eu estava olhando esses dias os álbuns todos que ela fazia, porque ela não morava aqui, morava no interior de São Paulo, das esculturas que eu fazia cada escultura tinha um álbum. Agora outro dia estava olhando, ultra bem feito, com carinho, coisa de mãe, né? É isso. Então, gente. Eu ia te contar dessas crianças, esse menino, aquela menina, aquela lá de cima, são 4 crianças
que eu fiz também para o Marquês e a Marquesa de Hertford, lá na Inglaterra. Então foi complicado também. Eles vieram para cá, porque ela é brasileira, a mãe das crianças, vieram para cá, eu fiz as crianças aqui e depois de prontas, com o molde foi para a Inglaterra para ser fundido lá. Daí eu fui, vi a cera, fiquei um tempo lá para depois ver o acabamento, para fazermos a instalação. Foi complicado, mas foi uma coisa... deu certo, as crianças correndo, a menina num banco, sentada lendo, a mais velha, a outra jogando uma mangueira, jogando água, ficou bonito. Pois é, tá vendo? A Cristina disse que nós não iríamos falar 20 minutos. E a gente já falou um pouquinho mais. E teríamos muito mais assuntos para falar. Espero que numa outra oportunidade possamos aí ampliar um pouco mais as nossas informações, né? Não tiver novidades. A novidade eu te conto. Ok. Um prazer grande. Terá. Um prazer grande estar aqui com Cristina Mota, que é o nosso maior patrimônio artístico de Búzios. Obrigada a você, Elcio, por todo esse seu exagero. E a você também. E até a próxima novidade. Ok, até a próxima. Elcio Ribeiro, TV Búzios, cada vez melhor.